possuem material genético e são capazes de se reproduzir. Então os vírus são considerados seres vivos. Ei, meu povo, tá certo pensar dessa maneira? Não sei não. Bora entender melhor isso no início já da nossa aula. E essa aula, gente, tem justamente como tema os vírus. Então eles são, pessoal, agentes microscópicos, invisíveis a olho nu. São tão pequenos que são capazes de entrar no interior de bactérias. As bactérias já são pequenas, então imagine eles entrando no interior delas. Eles são bem menores. Perfeito? E aí, pessoal, olha só. Sobre essa questão, no meu entender, não adianta somente ter material genético e capacidade de se reproduzir para ser considerado ser vivo. É necessário que haja organização celular. Para ser vivo, é preciso ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Beleza? Teoria celular, que a gente já viu. Todos os seres vivos são formados por células. Schleide e Schwann, aqueles dois camaradas que elaboraram essa teoria. No caso dos vírus, olha para cá, eles não possuem organização celular, meu povo. Eles são acelulares. Então, para mim, isso é o suficiente para entendermos que eles não são seres vivos. Perfeito? Passamos a régua nisso, ok? Além do mais, só mais um ponto. Eles se reproduzem, mas se reproduzem com algumas condições. Eles obrigatoriamente precisam entrar dentro de uma célula, no interior de uma célula, para se reproduzir. Porque eles não possuem metabolismo próprio. Então eles precisam entrar numa célula, assumem todo o metabolismo da célula, toda a maquinaria bioquímica funcional daquela célula, e aí sim, naquele ambiente, ele consegue se replicar, se proliferar, se reproduzir. Certo? Então eles não possuem metabolismo próprio. Eles, por conta disso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Intracelular está aqui, ó, dentro das células. Eles precisam do ambiente dentro da célula, intracelular. Ok, pessoal? Outra característica, eles apresentam a capacidade de promover ou de causar doenças, não somente, atenção, nos seres humanos, mas também nas plantas, acabando com plantações na agricultura, nos fungos, até em fungos eles causam doença, nas próprias bactérias eles são capazes de infectar e causar a morte das bactérias também. Então eles são altamente capazes de causar diversos tipos de viroses. Perfeito, pessoal? Mas eles só causam problema, Afonso? De jeito nenhum. Eles também podem trazer benefícios. Olha aqui. Por exemplo, na geneterapia. A geneterapia é uma terapia, pessoal, que utiliza os vírus como veículos de transporte de genes que podem ser inoculados em células que estão com algum gene defeituoso e por isso são células doentes. Então, por exemplo, se tem esperança em maiores avanços na geneterapia justamente para se curar doenças de origem genética, se curar pessoas que possuem doenças causadas por genes defeituosos. E aí, repetindo, os vírus seriam utilizados como veículos para fazer com que o gene normal possa ser inserido naquele DNA defeituoso e aí a doença não mais existir. Olha que bacana, mas aí precisa de mais avanços nesse sentido. Perfeito? Outro benefício está aqui, olha pessoal. Combater infecções bacterianas. Ei, eu disse no início da aula que eles são capazes de entrar em bactérias. Quando eles entram em bactérias, geralmente eles causam uma bagunça ali dentro, certo? E chegando a causar a morte bacteriana. Isso é algo positivo? É. Por exemplo, bactérias super resistentes a antibióticos
os vírus podem ser uma alternativa para poder justamente atacar aquelas bactérias e promover a mortalidade delas, a morte delas. Perfeito? Entendido essa primeira parte? Bora aqui, gente, para a estrutura básica dos vírus. Meu povo, atenção! Para ser vírus é necessário ter ácido nucleico, que corresponde ao genoma viral, aos genes do vírus, e também é necessário se ter, ao redor desse ácido nucleico, envoltório proteico. No caso dos vírus, esse envoltório proteico nós chamamos de capsídio. Então, Afonso, espera aí. Você quer dizer que para ser vírus tem que ter ácido nucleico e proteína? Exatamente. Basicamente a estrutura é essa. Pode ter outras coisas? Pode, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Perfeito? Mas a estrutura básica, não esquece, estou sendo repetitivo. Ácido nucleico viral, que é onde está o genoma do vírus. O que é o genoma, gente? O conjunto de genes, a sequência genética dos vírus. E aí esse genoma ele pode ser tanto DNA, como também ele pode ser RNA. Perfeito? E o envoltório, Afonso, esse envoltório tem que ser de proteína, tem que ser um envoltório proteico. Então, olha aqui para baixo, ó. Nós temos o adenovírus, que é mais ou menos assim. Então, você tem o material genético, tá aqui, ó, o genoma viral. No caso do adenovírus, que é o meu exemplo, ele tem DNA. Então, você tem o ácido nucleico e ao redor dele, olha, o envoltório. Esse envoltório está cheio de quê, gente? Cheio de proteína. No caso, o nome das proteínas aqui desse envoltório são chamadas de capsômeros. Cada bolinha dessa é uma proteína, ó. Capsômeros. E como é o nome desse envoltório todo? Ele é chamado de capsídio, certo? E aí, a união, preste atenção agora, a união do capsídio com o material genético, nós temos o núcleo capsídeo. Qual é a estrutura básica do vírus? O núcleo capsídeo. Formado pelo quê? Núcleo, olha a biologia ao pé da letra. Núcleo lembra ácido nucleico. Capsídio, justamente, o envoltório que vai envolver esse ácido nucleico. Então, núcleo capsídio, ácido nucleico mais envoltório proteico. Capsídio mais o ácido nucleico, que pode ser DNA ou pode ser RNA. Pessoal, uma bactéria, para vocês terem ideia, o genoma viral dela possui em torno de 4.000 aí genes. O nosso genoma humano possui entre 30.000 e 40.000 genes. Mas o vírus, o genoma viral, por exemplo, o vírus da varíola, que é um vírus bastante complexo, muito estudado, ele possui em torno de 200 genes. Então, enquanto a bactéria tem 40.000, enquanto a bactéria tem 4.000 e nós 40.000 genes, o vírus mais complexo, um dos maiores, que é o vírus da varíola, possui em torno de 200 genes. Olha como é pouco, certo? O vírus HIV, que já é um vírus que é pequenininho, muito pequeno, ele possui menos de 10 genes, para vocês terem ideia, como são poucos genes. Então o genoma viral tem pouco material genético, tem poucos genes. Perfeito, gente? A gente agora vai classificar os vírus quanto ao genoma viral e classificar quanto ao tipo de envoltório proteico. Perfeito? A partir de agora. Deem um print de vocês e aí vamos para o próximo vídeo. Bora lá, pessoal, continuar a partir de classificação. Se você chegou até aqui, curte aí, principalmente comenta para que eu possa saber se está atendendo às expectativas de vocês. Perfeito? Classificação dos vírus quanto ao genoma, quanto ao tipo de ácido nucleico. Pessoal, para entender essa classificação, a gente precisa relembrar como são produzidas as proteínas a partir de ácidos nucleicos, porque isso acontece nos vírus também. Perfeito? Então, vamos relembrar isso aqui, para facilitar a nossa compreensão. A gente viu lá na aula de tradução gênica, assiste lá para relembrar, que o DNA,
a dupla hélice dele possui uma fita molde que, a partir dessa fita molde, vai se produzir um RNA do tipo RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele foi transcrito a partir desse DNA. Então esse RNA mensageiro ele vai levar a mensagem transcrita do DNA, que foi transcrita, para os ribossomos da célula, e lá nos ribossomos vai haver a produção de proteínas. Lembram disso? Então, lá nos ribossomos, as proteínas, olha só, são produzidas. Perfeito? Guarda esse entendimento aqui para a gente entender isso aqui. Beleza? Então, vamos voltar para a classificação. Quanto à classificação, existem os vírus de DNA e RNA. São aqueles, gente, que possuem DNA e RNA ao mesmo tempo. Enquanto ele está produzindo o DNA, ele vai e forma o RNA. Citomegalovírus é um exemplo e a hepatite B são os mais conhecidos. Perfeito? Gente, a chance disso cair em vestibular não é tão grande, certo? Mas é necessário que a gente passe isso para vocês, porque já vi questões envolvendo isso aqui. Beleza? Vírus de DNA, que só tem DNA como principal material genético. Pessoal, eles podem ser de cadeia simples e de cadeia dupla. Os vírus de DNA de cadeia simples, eles têm a sigla assim, ó, DNA e SS, de simples. Já os de cadeia dupla são os de DNA DS. O D significa dupla. E o S de fita, sentido da fita. Perfeito? Sense. E aí o que é que acontece? Os de cadeia simples, nós temos o bacteriófago. Olha ele aqui, ó, cadeia simples, apenas um filamento. Apenas um filamento. Certo? Já os de cadeia dupla têm justamente dois filamentos entrelaçados. Perfeito? Que é o caso do rotavírus, aquele vírus que causa diarreia e vômito e enjoo. Beleza, gente? Vamos para frente. Vírus do RNA. Vírus do RNA, ele pode ser de cadeia simples e de cadeia dupla, do mesmo jeito. Os de cadeia dupla são pouco falados e estão presentes nas plantas. Coloquei aqui para vocês. Já os de cadeia simples, os RNAs de cadeia simples, eles são mais conhecidos e são subdivididos em 3 grupos. Atenção agora. Os vírus de RNA de cadeia simples, e essa cadeia simples ela é uma cadeia positiva, os vírus de cadeia simples negativa e os retrovírus, certo? Vamos entender cada um. O vírus de cadeia simples positiva, ele se caracteriza por o seu RNA mensageiro, olha, aquele que vai gerar proteínas, ele possui a mesma sequência do RNA, que é o material genético principal do vírus. Então, as proteínas do vírus são produzidas quando ele entra infectando uma determinada célula hospedeira, são produzidas a partir de um RNA mensageiro que possui a mesma sequência genética de quem? Do RNA principal do vírus. É só isso que vocês precisam saber. Perfeito? Os vírus de cadeia simples negativa de RNA, eles se caracterizam, atenção agora, por ter um RNA mensageiro produzindo proteínas. Mas esse RNA mensageiro, ele possui uma sequência complementar ao RNA principal. Ei, sequência complementar não significa que é a mesma sequência. Sequência complementar é quando tem bases nitrogenadas complementares. Onde tem adenina, qual é a complementar de adenina? A uracila. E assim como a gente já viu lá na aula de tradução gênica. Perfeito? Então eles se caracterizam dessa forma. Muito cuidado. Mesma sequência, cadeia positiva. Sequência complementar, cadeia negativa. O exemplo do antivírus e o vírus da gripe. Já que a gente tem rubéola e dengue. Beleza, gente? Eu quero chamar atenção para esse aqui de baixo, o retrovírus. Pessoal, o retrovírus é um vírus de RNA de cadeia simples que possui na cadeia simples lá, tem uma enzima, atenção, chamada transcriptase reversa. Ei, transcriptase lembra o quê? Transcrição. A transcrição significa o quê, gente? Falei no início. Transcrição é quando você tem uma molécula de RNA sendo formada
a partir de uma fita molde de DNA. Só que a transcrição reversa faz o contrário. Reversa já está dizendo. Então olha para cá, ó. A transcriptase reversa, ela faz o contrário disso. O vírus tem o RNA como material genético principal. Esse RNA, ele forma molécula de DNA. Essa molécula de DNA simples, ela se duplica, ela fica no formato de dupla hélice, e aí sim ela vai gerar o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai formar o quê? As proteínas do vírus, que está se proliferando dentro da célula. Sabe quem faz isso? O vírus HIV. O vírus HIV engana nosso sistema imunológico a partir da enzima transcriptase reversa. Os medicamentos, a indústria farmacêutica combate o vírus HIV tentando bloquear essa bendita transcriptase reversa, certo? Então a transcriptase reversa, ela engana nosso sistema convertendo RNA em DNA, o contrário disso, certo? Beleza, gente? Isso cai mais no vestibular. Essa parte eu chamo mais atenção, certo? Avançando, bora lá. Classificação quanto ao envoltório. Presença ou ausência de envoltório viral. Melhor dizendo, de um envelope viral, que seria o envoltório. Existem os vírus não envelopados e os envelopados. Pessoal, é simples. Os vírus não envelopados são aqueles que não têm um envelope viral, certo? Apenas o nucleocapsídeo. Eu falei para vocês no início da aula, nucleocapsídeo nada mais é do que o que, gente? O capsídeo cheio de proteínas e dentro o ácido nucleico. Então eu tenho um nucleocapsídeo, a união justamente desses dois elementos, ácido nucleico e ao redor dele capsídeo, que é a cápsula com proteínas, como as proteínas no caso aí são os capsômeros. Olha aqui, ó, o adenovírus, o vírus do resfriado. Ele tem, olha só, cada bolinha dessa uma proteína, ó, o capsídeo, a cápsula cheia de proteína, e dentro tem-se a molécula de dupla hélice de DNA. Olha o DS aí, D de dupla. Perfeito? É um exemplo de não envelopado. Aqui a gente tem o famoso bacteriófago, que não é uma bactéria. Ele é um vírus que ataca bactérias. Então olha para cá. O bacteriófago tem o capsídeo proteico e dentro tem o DNA de fita simples, cadeia simples. Somente o capsídeo com o DNA, formando o nucleocapsídeo. Então, quando só tem o nucleocapsídeo sem envelope viral, eu tenho os não envelopados. Beleza? Os envelopados, no caso, o Covid, o HIV, o vírus da gripe, que é o vírus influenza. Olha o vírus influenza aqui. É um vírus que tem o RNA aqui, ó, de cadeia simples. E aí, qual é a diferença? Ele é envelopado. Existe um envelope viral, certo? Então, ele tem, ó, o ácido nucleico, tem ao redor desse ácido nucleico o capsídeo, e mais externamente a esse capsídeo de verde aqui, ó, o envoltório, um envelope viral, que na verdade é um envelope lipoproteico, tem lipídios e proteínas. Ô Afonso, a membrana plasmática das células, ela é lipoproteica, exatamente. Quando você tem uma célula, o vírus que está aqui se reproduzindo, quando ele vai sair, olha, da célula, ele leva junto essa membrana. Então essa membrana sai envolvendo ele. Então o envelope viral, ele é lipoproteico porque ele corresponde justamente à membrana plasmática, um pedaço da membrana que saiu junto com o vírus, certo? Então ele é lipoproteico por conta disso. Tá errado dizer, atenção, tá errado dizer que ele não tem proteína viral. Ele tem proteína viral. A membrana está aqui, o vírus está aqui dentro. O vírus, ele produz proteínas também que vão ficar aqui na membrana da célula. Quando ele sair, sai a membrana lipoproteica todinha e nela tem também proteínas do vírus. Muito cuidado com isso, perfeito? Deu para entender, gente? Então, olha só, a gente tem também estruturas importantes no caso do vírus influenza, como essa daqui, ó. Tá vendo essas hastes aqui, essas espículas, preta aqui, ó, e essas azuis? As pretas nós chamamos de hemaglutinina, que é um tipo de proteína. E azul, as neuraminidases, é outra proteína.
H-hemaglutinina, quando ela está presente no vírus, a sigla do vírus começa com H. Quando tem a neuraminidase, tem também a presença do N. N, porque começa aqui a palavra neuraminidase. Então, o H1N1, Afonso, é porque significa o H1N1. É porque tem um tipo de hemaglutinina e um tipo de neuraminidase. O Afonso, e o H3N2? Tem 3 tipos de hemaglutinina, 3 tipos desse, e 2 tipos de neuraminidase, que é esse aqui. Perfeito, gente? Entendido? Então a gente vai agora, eu vou me afastar, vocês dão um print e a gente vai seguir com os ciclos virais e as formas de penetração do vírus nas células, beleza? Bora lá, pessoal, formas de penetração do vírus na célula. 3 mecanismos básicos que é o suficiente para a gente entender isso. Então olha para cá, injeção do DNA. Primeiro mecanismo, no caso, ocorre com bacteriófagos. Os bacteriófagos são especializados em atacar bactérias. Então, o bacteriófago, ele se adere à membrana bacteriana e ao se aderir, ele vai injetar, ele se agacha, ó, e ele injeta para dentro da bactéria o seu ácido nucleico, que no caso é o DNA. Então, o que é que caracteriza esse mecanismo? Só basta saber isso, gente. O que entra na célula bacteriana é apenas o ácido nucleico. O resto do vírus, observa aqui, ó, fica todo do lado de fora. Perfeito? Vamos para o segundo mecanismo. Fusão do envelope viral. Exemplo, no caso, o HIV. O que é que acontece aqui, gente? Simplesmente, o vírus do HIV, olha, é um vírus envelopado, ele tem um envelope com os seus ligantes. Ligantes são proteínas que estão presentes nesse envelope viral. Dentro tem-se o capsídeo envolvendo o ácido nucleico, no caso do tipo RNA. Perfeito? Então o vírus HIV, ele se aproxima da membrana de uma célula humana, por exemplo, ocorre no primeiro momento o encaixe perfeito entre os ligantes presentes no vírus, são proteínas do vírus, com receptores virais que estão na membrana da célula que está sendo atacada. Cuidado, receptores virais dá a impressão que são proteínas do vírus. Não. Receptores virais são proteínas presentes na membrana plasmática da célula hospedeira, da célula que está sendo atacada. Ocorrendo esse encaixe perfeito, esse envelope viral aqui, ele simplesmente se abre e se funde, ocorre uma fusão com essa membrana. E aí ele vai se integrar, olha para cá, ele vai se integrar à membrana da célula. Ele vai começar a fazer parte da membrana plasmática da célula que ele está atacando. Quando ocorre essa fusão, quando ele se abriu, quem é que vai penetrar na célula? Quem estava aqui dentro, o nucleocapsídeo. Então todo o nucleocapsídeo entra na célula, esse capsídeo aqui, proteico, ele se desintegra, olha os pedaços dele aqui, e aí o que está dentro dele de vermelho, o ácido nucleico, no caso o RNA, ele fica livre para poder se multiplicar, formar novos vírus e dominar toda a célula internamente, todo o metabolismo celular. Perfeito? Terceiro mecanismo, endocitose. No caso do vírus da gripe. Também um vírus envelopado, perdão. O que é que caracteriza ele? Vem comigo, presta atenção. Tem aqui o vírus da gripe, olha só. O envelope com os seus ligantes e dentro tem o capsídeo envolvendo quem? O ácido nucleico, que também é um RNA, no caso do vírus da gripe. Primeira coisa que acontece, do mesmo jeito que o HIV, encaixe perfeito dos ligantes com os receptores virais, que são proteínas da membrana plasmática. Havendo esse encaixe perfeito, ocorrendo a adesão aqui, simplesmente o momento do encaixe serve como um sinal para que a membrana comece, ó, olha só, gente, para cá, a envolver todo o vírus com o seu envelope viral. Então a membrana plasmática da célula atacada, atenção, ela envolve, olha, ela engloba, coloca para dentro o vírus, e esse vírus vai ficar retido aqui dentro da célula, ele vai ficar retido dentro de uma bolsa membranosa chamada de endossomo.
Então o vírus com o seu envelope aqui e o seu núcleo capsídeo, ele está todo, pessoal, olha, circundado, todo envolvido pela própria membrana plasmática que colocou ele para dentro. Beleza? Essa estrutura aqui, essa bolsa membranosa, como eu falei, se chama endossomo. Esse endossomo, ele vai acabar se abrindo, olha, ele se abre todo, porque a membrana vai se fundir, ela vai se dobrar aqui, vai se fundir, se unir com o envelope que está de azul, e isso tudo vai acabar abrindo. Quando ele era todo fechado, quando o endossomo se abre, aí libera justamente o quê? O capsídeo, que vai se desintegrar, ó, de novo a cápsula se desintegra, olha os pedaços dela aqui, e de vermelho aqui o RNA vai ser liberado na célula, promovendo a formação de novos vírus da gripe dentro aqui e comandando todo o funcionamento dessa célula que está sendo atacada. Perfeito? Então, o que é que caracteriza esse ciclo aqui, esse mecanismo, melhor dizendo, é o fato da membrana englobar o vírus por inteiro. Então, entra o envelope viral entra na célula e também o capsídeo com o ácido nucleico. Neste caso aqui, vai entrar no citoplasma da célula apenas o capsídeo e o ácido nucleico. E nesse caso aqui, só entra o ácido nucleico. Olha a diferença entre cada mecanismo. Perfeito, pessoal? Então, vou me afastar, dar o print e a gente segue com ciclos virais. Primeiro ciclo do bacteriófago chamado fagolambda. Pessoal, o fagolambda tem uma alta plasticidade. Ele é capaz, gente, de desenvolver tanto o ciclo lítico como também o ciclo lisogênico. Atenção que isso cai bastante no vestibular. Então, vem comigo e presta bem atenção aqui, ó. Bacteriófago injeta o DNA dentro da bactéria. Esse DNA lá dentro da bactéria, ele vai sofrer transcrição gênica. Lembra que a gente viu? O DNA, ele forma RNA mensageiro e o RNA mensageiro vai produzir diversas proteínas. Quem realiza isso são as enzimas da própria bactéria. E aí essas proteínas virais produzidas, elas vão dar origem, olha para cá, gente, a vários capsídeos. Os capsídeos, a gente viu, são formados por proteínas, são cápsulas proteicas, perfeito? Então, o que é que acontece? Essas proteínas virais vão formar esses capsídeos e também vai ter proteínas virais capazes de destruir o cromossomo bacteriano. Então, todo o comando de funcionamento da bactéria vai ficar sobre o controle justamente dos vírus, perfeito? Dos novos vírus. E aí, gente, olha só, esse DNA principal ele vai se duplicar várias vezes e cada DNA vai ser englobado por um capsídeo desse. Então vão se formar milhares de vírus aqui dentro da bactéria. E esses vírus, esses fagos lambdas novos, eles vão produzir uma enzima chamada, olha para cá, lisozima. Essa enzima lisozima, ela vai promover o rompimento da parede bacteriana. Ela vai promover a lise bacteriana, por isso que o nome se chama lisozima, lise, certo? Então a bactéria estoura, os novos vírus com os seus DNA já dentro dos capsídeos, eles saem e vão infectar outras bactérias, finalizando o ciclo que nós chamamos de ciclo lítico. Lítico porque ocorreu a lise da bactéria. Perfeito? É o que caracteriza ele. Pessoal, só que existe o ciclo lisogênico. O fagolambda, quando ele injeta seu DNA, pode ocorrer outra situação. Esse DNA que foi injetado livre aqui, pode ser que ele se integre, ele venha e se integre ao DNA bacteriano. Então você vai ter o DNA viral misturado com o DNA bacteriano. Essa mistura do DNA viral com o DNA bacteriano nós chamamos de profago, certo?
O profago é um elemento inativo, pessoal. Quando o DNA viral forma o profago se misturando com o DNA bacteriano, ele não causa nenhum prejuízo à bactéria. Atenção! Então essa bactéria ela pode se duplicar em 2 bactérias filhas. Esse profago também vai se duplicar. Cada bactéria filha terá um pedacinho do DNA viral lá, que não vai, repito, causar nenhum problema à bactéria. Beleza? E aí essas bactérias filhas, com o profago, elas podem, por um acaso, sofrer um processo diferente. Que processo diferente é esse? Vem comigo. Esse profago aqui, o DNA viral aqui nele presente, vai se descolar, ele vai se descolar aqui do profago e vai voltar a ficar livre. Olha aqui. Quando ele fica livre, olha para cá. Quando ele fica livre aqui, simplesmente ele começa a sofrer transcrição gênica de novo. Forma RNA mensageiro, que vai formar novas proteínas virais. As proteínas virais vão formar capsídeos, que vão gerar novos bacteriófagos, fagos lâmbidas aqui. E aí vai dar continuidade, vai retomar o ciclo lítico. Então veja que estava no ciclo lisogênico e entrou no ciclo lítico. Isso é a característica justamente do fago lambda. Por isso que cai muito no vestibular, ele é bem diferenciado, perfeito? Bactérias que participam do ciclo lisogênico, nós chamamos de bactérias lisogênicas. Vírus que participam do ciclo lisogênico, esses vírus são chamados de vírus temperados. Colocar aqui. Vírus temperados. Certo, pessoal? Vírus temperados. Beleza? Ei, outra dica. O bacteriófago capaz de desenvolver esses 2 ciclos é o fago lambda. Mas existe um bacteriófago, o bacteriófago T4. Esse bacteriófago T4, ele só promove e desenvolve o ciclo lítico. Então o ciclo do bacteriófago T4 vai ser apenas o ciclo lítico, não esquece isso. Perfeito? Então, gente, é muito importante compreender tudo isso aqui. Outro ponto que eu gostaria de colocar. Pessoal, acontece em algumas vezes de esse DNA aqui, que foi injetado pelo bacteriófago, ele não se integrar aqui ao DNA bacteriano, ele não se misturar com o DNA bacteriano, ele continuar solto aqui. Quando isso acontece, nós temos um elemento que não se chama profago, e sim epissomo. Mas o epissomo, da mesma forma que o profago, ele é inativo, ele não causa nenhum problema à bactéria. Perfeito? Então, tanto o profago como o epissomo não vão trazer prejuízo à bactéria. Não vai haver lise bacteriana, rompimento, senão seria ciclo lítico. Perfeito? O epissomo, repetindo, é o DNA livre, que não se integrou ao DNA bacteriano. Quando o DNA se integra ao DNA bacteriano, nós temos o profago. Essa é a diferença de profago para epissomo. Beleza, gente? Então a gente finaliza essa parte aqui. Dei o print para a gente ir para os retrovírus, o ciclo dos retrovírus. Bora lá, meu povo, para a gente finalizar o assunto vírus, mais um ciclo viral, o ciclo do retrovírus. Como, por exemplo, o HIV. E aí, gente, cai também bastante em prova, assim como o ciclo lítico e lisogênico lá do fago lambda que a gente acabou de ver agora há pouco. Beleza? Então acompanha comigo para a gente entender tudo direitinho, fechar com chave de ouro. Vírus HIV está aqui, um vírus envelopado contendo RNA, e esse RNA, junto com ele, tem essa bolinha aqui, ó, que eu coloquei, uma enzima chamada integrase e uma outra enzima chamada transcriptase reversa. Muita atenção que essas enzimas serão importantes durante o processo. Ok? Então vem comigo. Etapa número 1 é a etapa do encaixe, pessoal.
os ligantes aqui do envelope viral, as proteínas ligantes do vírus, se encaixam perfeitamente com os receptores virais da membrana plasmática da célula hospedeira, que geralmente é uma célula sanguínea no caso do HIV, como também células epiteliais. Ok? Primeira etapa, número 1, justamente a adesão, o encaixe perfeito entre receptores virais e ligantes. Ok? Na etapa 2, olha para cá, pessoal. Na etapa 2, ocorre a fusão do envelope viral. Esse envelope viral aqui com os ligantes, ele se une à membrana plasmática e aqui ele deixa exposto o nucleocapsídeo, que nada mais é do que o ácido nucleico com o capsídeo, exposto dentro da célula hospedeira. Etapa 2, fusão do envelope viral. Na etapa 3, ocorre o quê? O capsídeo, ele é deteriorado, esse capsídeo aqui, e ele é quebrado, degradado em pedaços aqui. E nesse momento, libera-se tanto a enzima transcriptase reversa, olha ela aqui, como também a enzima integrase. Perfeito? Essa enzima integrase vai se deslocar para o interior do núcleo da célula. E lá ela vai ser super importante, vamos entender daqui a pouco. A transcriptase reversa, aí eu quero chamar a atenção porque é o que caracteriza o ciclo. A transcriptase reversa é a enzima que vai promover a transcrição reversa, pessoal. A transcrição reversa nada mais é do que o RNA do vírus que foi liberado, formando molécula de DNA, etapa 4, muita atenção. Quem é que realiza a transcrição reversa? A enzima transcriptase reversa. Lembrem-se que o normal numa transcrição gênica é o DNA formar RNA, e não o contrário, certo? Isso é um mecanismo que o vírus HIV engana o sistema imunológico da célula, o sistema de defesa do nosso organismo. Por isso que é tão complicado combater o HIV. Beleza? Então isso acontece na etapa 4. A etapa 5, como eu falei, deslocamento da integrase para o núcleo. Na etapa 6, pessoal, esse DNA formado, que já está em dupla hélice, duplicado, ele entra no núcleo e na etapa 7, o que é que acontece? Esse DNA aqui, ele vai se integrar ao DNA da célula hospedeira. Então, repetindo, o DNA viral aqui, que está entrando, na etapa 7, ele vai se integrar, ó, se juntar ao DNA de preto aqui, o DNA da célula hospedeira. Perfeito? Quem é que faz essa ação de integrar esse DNA? Justamente a enzima que entrou aqui, chamada integrase, certo? A integrase é que vai integrar o DNA viral. Beleza? Etapa 8. Atenção agora. Esse DNA aqui viral, que está junto, integrado ao DNA da célula hospedeira, ele vai formar o RNA, que é um RNA mensageiro. Ele vai realizar uma transcrição gênica comum. Um DNA forma RNA, certo? A transcrição que a gente viu que é a comum, a normal, e não a reversa. Na etapa 9, esse RNA mensageiro ele se multiplica aqui em vários RNAs, e aí, já na etapa 10, esse RNA ele começa a produzir pedaços do capsídeo. Esses pedaços do capsídeo, tá aqui ó, os pedaços, eles começam a envolver as moléculas de RNA aqui que foram surgindo. Perfeito? Se envolve de tal maneira que vai formar os novos nucleocapsídeos, novos vírus. Ok? Na etapa 11, esses RNAs também vão produzir proteínas virais, e essas proteínas virais, etapa 12, vão se dirigir para a membrana plasmática. Então a membrana plasmática da célula hospedeira aqui vai sim ter proteínas virais, proteínas produzidas pelos novos vírus. Beleza?
Já na etapa 13, o nucleocapsídeo formado aqui, pelo ácido nucleico e pelo capsídeo que está se montando, ele vai se dirigir para a membrana plasmática, e ao se dirigir para a membrana plasmática, o que é que vai acontecer? Lá na membrana plasmática, o envelope viral, que normalmente está presente nela, com proteínas do vírus, mas também com a composição da membrana, no caso ela é lipoproteica. Quando o nucleocapsídeo está aqui saindo, o envelope viral vem, envolve esse nucleocapsídeo e ocorre a saída do novo vírus formado. Perfeito? Então esse envelope viral aqui, ele tem lipídios e proteínas, ele é lipoproteico, porque tem a membrana plasmática fazendo parte, mas ele também tem proteínas aqui virais que ficaram, que foram transportadas aqui de dentro para a membrana plasmática. Perfeito, gente? Então, compreender o todo o ciclo, eu chamo a atenção, o que caracteriza o ciclo do retrovírus é a realização da transcrição reversa, onde nós temos um RNA, que é o material genético do vírus, servindo como molde para produzir e gerar molécula de DNA, enganando justamente o sistema imunológico aí do organismo. Perfeito, gente? Então aqui a gente finaliza. Um abraço e tudo de bom para todo mundo.